Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Vida Secreta dos Outros Casais. Como é que vocês estão? Por aqui está tudo bem? Tenho muita coisa gira para vos contar sobre o meu fim de semana, porque tive um fim de semana super preenchido. Eu já sabia que este fim de semana ia ser assim, porque tive assim vários eventos seguidos, na verdade até no mesmo dia. No sábado tive o primeiro aniversário do filho de uma amiga minha e foi super giro. Não estive muito tempo porque precisamente no mesmo dia tinha também o team building da equipa. Fomos fazer um workshop de velas com a Farfalla, que é a marca da Nancy, que também faz parte da equipa e que tem uma marca de velas absolutamente maravilhosas. Elas cheiram tão bem. Tem vela aromática, tem vela de massagem, tem velas propositadamente feitas para eventos especiais, por exemplo, para o Dia dos Namorados, para o Dia da Mulher. Olha, visitem a página de Instagram Farfalla, que Farfalla com dois L's, que significa borboleta em italiano, e olhem, acho que vão perder-se neste mundo das velas. Nós estivemos a fazer um workshop de velas e foi super giro, porque de facto eu achava que era uma coisa muito mais fácil do que aquilo que é, porque é preciso muita conta, muito cálculo, saber exatamente as medidas dos aromas que queremos colocar, saber quais é que são os aromas que funcionam melhor como notas de base, notas de topo, nota coração, cheiro coração, olha, nem sei dizer. Enfim, foi tão bonito e tão giro e super divertido, eu diverti-me imenso. Nós fizemos duas velas, fizemos uma vela aromática e uma vela de massagem. Eu acho que escolhi mesmo bem as fragrâncias, os cheirinhos para as minhas velas. Isto era completamente à nossa escolha, portanto, a Nancy tinha imensos cheirinhos por onde, imensas essências por onde escolher, nós escolhemos aquelas que nos fizeram mais sentido. A minha vela de massagem é uma vela com um cheiro mais amadeirado, que eu queria que fosse assim mais quente e mais amadeirado, portanto é um cheiro que vai ali buscar o cheirinho do sândalo e também de um laranja canela, sabem? Assim uma coisa mais quente. E a minha vela aromática já é uma vela mais fresca, acho que leva jasmim, pronto, tem assim um cheiro um bocadinho mais fresquinho, vá. Pronto, olhem, eu gostei imenso, estou aqui super entusiasmada a falar sobre isto, mas também não vos quero amassar com esta informação toda sobre o workshop. Só dizer-vos que, eventualmente, a Nancy vai lançar uma lista de espera para poderem inscrever-se e ficar atentos a próximos workshops. Portanto, no fundo, é uma lista de espera que funcionará como. No fundo, também para perceber se existem pessoas interessadas em workshops de velas e se sim, em que zona geográfica e, enfim, pronto, essas coisas todas que são importantes de saber antes de se lançar uma data, um local e uma data, não é? Portanto, essa lista de espera vai ser muito importante. Eu vou deixar o link nos meus stories, é só irem estando atentos aos stories. Provavelmente quando este episódio sair eu já terei lançado o link para a lista de espera dos workshops de velas, mas enfim, fica aqui para se vocês que tiverem interesse irem procurar ou até me mandarem mensagem privada, ou até mandem mensagem privada na página da Farfalla, que vão de certeza receber essa informação por parte da Nancy. E pronto, olhem, no domingo também foi um domingo muito bom. Comprei um Lego novo, eu adoro Legos, adoro colecionar Legos. Tenho, na maioria, Legos de flores, os Botanicals, e gosto muito, adoro Legos. Acho que ficam tão giros na casa, assim, em jarrinhas bonitas. Enfim, e comprei no domingo, fui ao Pingo Doce fazer as compras da semana normal, e encontrei as flores de cerejeira com promoção e fiquei super contente, porque as flores de cerejeira são umas das minhas flores favoritas, se não a favorita, na verdade. Os girassóis, as flores de cerejeira, adoro, as margaridas também, gosto muito. E olhem, pronto, e comprei, não resisti, comprei. Então o meu domingo à noite foi. Eu devia ter gravado podcast no domingo à noite, mas não tive a gravar, tive a montar um Lego. Que também é super terapêutico, vou-vos dizer. É super, para mim, pelo menos, é super fixe. Mas também vou-vos dar esta informação sobre mim, que é, eu sou terrível a montar Legos. Eu não tenho. Eu sou rápida, e depois o meu namorado goza comigo por causa disto, que é, ele diz que de facto sou muito rápida a montar, ele não tem tanta motricidade fina para montar as peças mais pequeninas. Eu sou mais rápida a fazer isso, mas eu sou terrível a saber onde é que encaixa o quê. Portanto, ele tem que me dizer, olha, isto encaixa ali e eu encaixo super rápido, mas eu não sou boa a ler as instruções da folhinha, sabem, do Lego. Eu não sei se toda a gente já montou um Lego na vida, mas eu sou um bocado aldrabona, eu acho que é essa a palavra, eu sou um bocado aldrabona. Eu olho assim rápido e acho que já sei, e às vezes não é, e depois faço mal. Portanto, olhem, ficam com esta informação sobre mim também.
Enfim, contadas as fofocas da semana, vamos ao tema de hoje, que é um tema sobre o qual eu tenho pensado muito ultimamente. Eu sei que digo sempre isto, mas a verdade é que, de facto, os temas que eu trago aqui são temas que têm estado na minha cabeça, não é? Acho que é natural. E o tema é sobre esta ideia de que nós temos que estar resolvidos para entrar numa nova relação. Na verdade, eu até tinha pensado em trazer este tema em post para o feed do Instagram, mas achei que é um tema que é polémico, eu sei que é polémico e que, portanto, vai sempre trazer muita coisa para falar. Nós temos mesmo muito para falar sobre isto e, portanto, eu achei que fazia todo o sentido trazê-lo para podcast, porque no podcast eu posso explicar um bocadinho melhor o meu ponto de vista, trazer outros pontos de vista que sei que também existem e que são válidos também. Portanto, olhem, achei que era melhor desta forma. Portanto, hoje nós vamos falar sobre: será que nós temos efetivamente que estar resolvidos para entrar numa nova relação ou não? Então, em primeiro lugar, eu queria começar por dizer que esta ideia de que nós temos que estar resolvidos para entrar numa nova relação até pode parecer, assim, à primeira vista, uma ideia madura, uma ideia consciente, muito responsável. E eu sei que, de facto, é uma ideia que soa muito bem aos ouvidos de muitas pessoas. Aliás, sou adulto, sou evoluído, eu concordo que, de facto, possa soar dessa forma. No fundo até nos traz esta vibe de, ok, uma pessoa que diz isto é uma pessoa que se calhar faz terapia, uma pessoa que diz isto é se calhar uma pessoa que leu muitos livros sobre a temática, enfim, ok. E de certa forma até posso concordar que pessoas que digam isto, não é? Eu quero estar completamente resolvida para entrar numa nova relação, de facto tenha níveis um bocadinho mais elevados de autoconhecimento e de inteligência emocional e que por isso é que diz isto, não é? De que quer estar efetivamente resolvida antes de entrar numa relação. E também toda a gente já trouxe este conselho a alguém, não é? Também já toda a gente disse, ou se não disse, já ouviu alguém dizer: olha, espera até estares 100% resolvida dessa dor antes de voltares a estar numa relação. Espera até conseguires ultrapassar a dor que te causaram. Sabem? Já toda a gente provavelmente trouxe esta ideia também a uma amiga ou um amigo. Mas hoje o meu objetivo com este episódio é dar um twist a esta ideia e trazer-vos uma nova perspectiva sobre o tema. Antes de tudo e primeiro que nada, vamos a um disclaimer, porque eu acho que os disclaimers são sempre importantes, enfim, em tudo na vida, para que todas as pessoas percebam de facto aquilo que nós queremos transmitir. Portanto, isto tem que ficar mesmo claro, isto que eu vou dizer a seguir, que é: o luto é inegociável. Como é óbvio, quando uma relação termina, nós temos que fazer o luto dessa relação. Não é só a pessoa que nós estamos a perder, nós também perdemos muitas outras coisas e, portanto, há um luto que nós precisamos de fazer, não só da pessoa que perdemos, mas de tudo o resto que também se perde. Os planos, as rotinas, uma identidade que partilhamos com a pessoa, as expectativas de futuro, aquilo que nós pensávamos sobre ela e que pensávamos sobre nós próprios. Portanto, tudo isso é um luto que nós precisamos de fazer. E esse luto precisa de tempo para ser sentido, precisa de tempo para ser digerido. Portanto, nós precisamos de fazer o luto dessa relação, o nosso sistema nervoso e a nossa mente precisam de integrar essa perda, nós precisamos de passar pela tristeza, pela raiva, desilusão, culpa, tudo isso, sem saltar imediatamente para uma distração ou para uma nova história de amor. Que na verdade muitas vezes é uma história que até se calhar vai funcionar como uma espécie de anestesia à história anterior ou à história que estamos a tentar ultrapassar. E portanto, nós precisamos de passar por todas estas fases e fazer todo este luto, e isso pode demorar tempo. Que não interessa quanto tempo é, porque cada pessoa é diferente e cada pessoa faz o luto à sua maneira, e eu não gosto nada dessa história de é X anos ou é X meses, não interessa. Cada pessoa faz o luto à sua maneira, no seu tempo, no tempo que fizer sentido naquele caso, naquele contexto e naquela fase da vida, porque nós também fazemos lutos consoante a fase da vida em que nos encontramos e consoante o contexto em que terminou e, enfim, e o tipo de relação e tudo, e tudo, e tudo. Portanto, aquilo que nós estamos a falar aqui hoje não é sobre esquecer alguém à força, não é sobre isso. Nós sabemos que o luto não é opcional. Na verdade, o luto até é aquilo que integra a dor que nós estamos a sentir na nossa experiência, na nossa história. É que faz com que nós consigamos perceber, ok, eu estou a sofrer isto, mas isto não me define. Isto agora vai fazer parte da minha história, da minha experiência de vida. Portanto, o luto é o que faz essa integração e é muito importante, ok? Portanto, fecho aqui o meu disclaimer e agora
vou usar a catchphrase mais importante, que é: porém, contudo, não obstante. Isto é tudo muito válido quando nós estamos a falar de ultrapassar alguém, e é tudo muito válido quando ainda gostamos de alguém e, enfim, não estamos resolvidos e portanto precisamos de fazer este luto, mas eu gostava de definir um bocadinho melhor o que é de facto estar resolvido. Porque muitas vezes aquilo que nos impede de seguir em frente não é a pessoa em si, é a ferida que essa pessoa deixou em nós. Isto faz sentido? Eu vou repetir, que é: não é sobre a pessoa que nós perdemos, é sobre a ferida que ela deixa. E agora vocês dizem: Inês, eu tive 10 anos sem conseguir esquecer o meu ex-namorado. Ok. Mas era de facto sobre o teu ex-namorado? Era ele que tu não conseguias esquecer? Ou aquilo que ele deixou em ti? A dor, a mágoa, a surpresa de não saber o que ia acontecer, esta ferida emocional, muitas vezes muito profunda, de abandono, insuficiência, desconfiança. O que é que de facto fez com que ficasses tão magoada que tiveste 10 anos sem conseguir esquecer esta pessoa? Mas esta crença que nos diz que nós precisamos de estar totalmente curados desta mágoa, que não é o mesmo que ainda amar outra pessoa, não é? Ou seja, uma coisa, lá está, como estávamos a falar, uma coisa é a pessoa em si, outra coisa é a ferida que deixa e a crença que deixa em nós. Portanto, esta crença de que nós precisamos de estar totalmente resolvidos, totalmente curados, ela tem falhas e eu queria explorar convosco estas falhas. Em primeiro lugar, pensemos juntos. É nas relações que nós aprendemos sobre o amor, né? É nas relações que nós aprendemos sobre o amor e sobre as relações também, certo? É nas relações que nós aprendemos se somos escolhidos pelo outro, se somos suficientes, se o outro fica connosco ou nos abandona. É nas relações que nós aprendemos se o outro corresponde às nossas necessidades, se podemos ou não confiar nele, se podemos ou não amar a pessoa sem medos. É nas nossas relações, inclusive da infância e da adolescência, e muitas vezes também na idade adulta, depende daquilo que aconteça, não é? Mas é nestas relações que nós cimentamos estas ideias sobre o amor e sobre as relações e sobre os outros. É nestas relações que nós transformamos as nossas crenças sobre o amor, sobre as relações, sobre a intimidade, sobre os outros, sobre tudo isso. E isto que eu estou a falar agora é sobre aquilo que nós já falamos muitas vezes também da teoria da vinculação, ou seja, que nós nos vinculamos, nós aprendemos sobre vinculação, sobre relações, sobre a forma como nos vinculamos e relacionamos com os outros, com as nossas figuras de vinculação, que à partida serão os nossos cuidadores, pais, avós, eventualmente poderemos também aprender coisas com os nossos professores e com os pares na escola e, portanto, é nestas relações todas que nós aprendemos sobre o amor e as relações. E agora eu pergunto-te, se foi nas relações que nós aprendemos tudo isto sobre o amor, se é nelas que nós aprendemos a amar, será que é mesmo fora delas que nós vamos resolver tudo? Será que é mesmo fora delas que nós... peraí, eu primeiro tenho que estar super resolvida antes de entrar numa nova relação. Será que isto de facto pode ter aqui um ponto fundamental que nós raramente discutimos? Que é, se é nas relações que eu aprendo sobre o amor, sobre mim e sobre os outros, e é nelas que eu parto o meu coração, sim, porque eu nem sempre aprendo coisas positivas ou agradáveis nas relações. Muitas vezes nós damos tombos, muitos trambolhões dolorosos e difíceis, claro que sim. Portanto, é nelas que eu aprendo sobre mim e sobre o amor e sobre os outros. É nelas que eu parto o meu coração e dou tombos difíceis, mas é nelas também que eu volto a juntar os cacos. Não tem como, não tem ciência aqui. Quer dizer, tem ciência aqui no caso. É nelas que eu volto a juntar os cacos todos. É nelas que nós, muitas vezes, nos curamos e nos resolvemos. Isto faz sentido? E agora vocês dizem, Inês, mas eu estou solteira e estou super feliz. E estou super bem. Ótimo, esse é o objetivo. É o objetivo que nós consigamos estar felizes, preenchidos, maravilhosos sozinhos. Mas é nas relações que as feridas se curam. Ou seja, isto não é sobre estar feliz ou infeliz, é sobre curar ou não curar uma ferida emocional que possa ter ficado. E aqui estamos a falar de feridas sobre feridas de abandono, feridas de insuficiência, feridas de desconfiança. Ou seja,
eu não confio que os outros me possam amar, eu não confio que sou boa o suficiente, eu não acredito que sou boa o suficiente, eu acho que os outros me vão abandonar. Estas feridas, por muito que tu estejas bem e feliz solteiro, não se curam sozinhas. Esta é a razão pela qual, na verdade, até muitas pessoas estão muito felizes sozinhas, confiantes, tranquilas, resolvidas, etc. São pessoas super fortes e independentes, não é? Estou super resolvida, confiante, maravilhosa, feliz, e depois conhecem alguém, não é? Com quem estar numa relação, e esse alguém ativa todos os triggers, ativa todos os receios, que na verdade nunca desapareceram, nunca estiveram resolvidos, só estavam adormecidos, porque não havia uma relação para eles fazerem sentir. Portanto, alguém chega e ativa todos estes triggers de insegurança, medo de abandono, necessidade de validação, medo de não ser suficiente, medo de ser abandonado, medo de não poder confiar, medo de ser traída. Isto significa que a pessoa afinal estava melhor sozinha? Não, não necessariamente. Significa só que as relações ativam o que acontece nas relações. E as relações desativam também aquilo que acontece nas relações. No caso, aquilo que não acontece naquela relação em específico. Portanto, uma relação é capaz de ativar, gerar, em primeiro lugar, feridas emocionais sobre as relações, não é? E ativá-las, e também desativar e desconstruir essas mesmas feridas, dependendo da relação que nós temos, certo? É muito fácil nós sentirmos-nos regulados quando não há nada que nos esteja a desregular, quando não há nada que nos esteja, inclusive, a desafiar. É muito mais complexo nós mantermos esta regulação emocional quando nós estamos emocionalmente expostos à nossa ferida. Quando nós estamos, porque estar numa relação é um salto no escuro, é nós literalmente darmos o nosso coração à outra pessoa e dizer: olha, pega, não partas, por favor, não deixes cair. É nós nos colocarmos numa situação de vulnerabilidade imensa. Estamos emocionalmente expostos aos nossos maiores medos, sejam eles de abandono, desconfiança, enfim, insuficiência, o que seja. E portanto, isto para vos dizer que às vezes é difícil nós chegarmos a um ponto na vida em que nós dizemos: pronto, agora já não tenho gatilhos, já não tenho feridas, já não tenho padrões, já posso entrar numa nova relação. Ok, eu percebo que isto seja o teu objetivo e é válido que possa ser esse o teu objetivo, desconstruir, por exemplo, em terapia, todos esses gatilhos e essas feridas antes de entrar numa nova relação, mas temos que ter em consciência que, ao entrar nessa relação, há gatilhos que tu ainda não desativaste, porque eles não ficam ativados quando tu não estás numa relação. A menos que tu os atives na relação terapêutica, que também pode acontecer, mas acho muito pouco provável um psicólogo ativar um gatilho propositadamente, não é? Só se for mesmo propositadamente. Só se for mesmo propositadamente, porque um psicólogo não é o papel do psicólogo ativar gatilhos de abandono, por exemplo. Eu jamais, isto é uma coisa bastante pensada, não sei se vocês já alguma vez pensaram sobre isto, mas eu penso muitas vezes na forma como eu vou dizer determinada coisa, ou às vezes até, por exemplo, a remarcação de uma consulta. Imaginem que eu tenho um imprevisto e tenho que remarcar uma consulta. É complexo, porque eu não quero ativar feridas de relações. A relação terapêutica não deixa de ser uma relação e, portanto, enquanto psicóloga, eu não quero ativar um trigger de abandono, por exemplo, do cliente sentir que a remarcação é uma forma de abandono. A minha psicóloga não quer estar comigo, a minha psicóloga quer remarcar esta consulta. Portanto, é preciso cuidado na forma como nós nos relacionamos também na relação terapêutica. Mas isto já me estou a alongar em coisas que não são relevantes para isto que estamos aqui a falar. O que estamos efetivamente aqui a falar é nós não conseguimos desativar gatilhos que não estão a ser ativados. Há uma metáfora que eu gosto muito, que é esta ideia de que querer estar completamente resolvido antes de entrar numa relação é o mesmo que querer aprender a andar de bicicleta sem nunca tirar os pés do chão. Nós até podemos saber tudo sobre equilíbrio, podemos estudar muito sobre equilíbrio, podemos ler tudo o que há para ler. Nós podemos ver vídeos sobre equilíbrio, nós podemos ver vídeos de pessoas a andar de bicicleta, nós podemos saber toda a teoria. Mas há uma parte do processo de aprender a andar de bicicleta que só acontece quando nós pedalamos a bicicleta, que só acontece quando andamos efetivamente de bicicleta. E curar feridas de relações, curar o trauma, a dor, a mágoa, coisas muito difíceis que nós vivemos e que ficaram cravadas no nosso coraçãozinho, na nossa mente, no caso, né? Ficaram cravadas nos nossos processos cognitivos, também são um processo muito semelhante. Tal como quando andamos de bicicleta, nós precisamos de viver aquele momento, de voltar a relacionar-nos
para podermos desconstruir, para podermos aprender diferente, sabem? E da mesma forma de que quando nós andamos de bicicleta também nunca esquecemos, não é? Há muito esta coisa de nunca se esquece como se anda de bicicleta. Também é um processo que, regra geral, nós não esquecemos, sabem? Esta lógica de quando nós temos uma relação que é efetivamente saudável e que cura feridas importantes, também não esquecemos assim muito facilmente. É difícil, atenção, é difícil, os nossos gatilhos são também muito fortes e muitas vezes chateiam-nos muito as nossas feridas emocionais, mas quando nós conseguimos efetivamente desconstruí-las, não esquecemos. Outra coisa que eu vos queria trazer também é que a maioria das nossas feridas emocionais são feridas relacionais. Não são feridas sobre a nossa carreira, não são feridas sobre os nossos hobbies, sobre a nossa produtividade. São feridas do vínculo. São feridas das relações que nós fomos tendo ao longo da vida, pais, amigos, professores, colegas de trabalho. Pensem sobre isto. As vossas feridas, as coisas que mais vos magoam, são feridas do quê? São feridas sobre ser abandonado, são feridas sobre não ser bom o suficiente para os outros, são feridas sobre desiludir o outro, são feridas sobre o outro não é bom, eu desconfio do outro, o outro não tem boas intenções, portanto vai trair-me. São feridas sobre eu fracasso na relação, eu tenho que ser bom para que os outros gostem de mim, portanto, aqui a crença de fracasso. Então, se são feridas das relações, esta ideia de que nós precisamos de estar totalmente curados antes de entrar numa nova relação carrega já esta falha lógica. Porque se eu tenho uma ferida das relações, é nelas que eu preciso de as curar. Eu sei que me estou a repetir muito, mas só para dar aqui mais points a esta questão. Não são feridas de outras coisas, não são feridas da carreira, dos hobbies, são feridas das relações. É nas relações que nós nos desenvolvemos emocionalmente. É nelas que nós desenvolvemos a nossa, muitas vezes, personalidade, mas também, acima de tudo, que desenvolvemos a nossa capacidade de regulação emocional, porque esse desenvolvimento acontece em contexto relacional. É assim desde que nós nascemos, nós regulamos através do outro. Nós construímos a nossa identidade através das lentes do outro e daquilo que nós aprendemos sobre nós, os outros e o mundo, através do outro, que muitas vezes são os nossos pais, exatamente. Agora, isto é importante que vou dizer a seguir, que é, eu não estou a dizer com isto que nós devemos entrar numa relação para tapar buraquinhos. Eu não estou a dizer que nós devemos entrar numa relação para preencher o vazio que outra pessoa deixou. Não é sobre isso que nós estamos a falar. Há uma diferença gigante entre entrar numa relação quando ainda amas a outra pessoa e não fizeste o luto, mas tens medo de ficar sozinha porque estar solteiro ou estar solteira ativa precisamente estes triggers. Há uma diferença entre isto, não é? Ou seja, ainda amo alguém, não fiz o luto, tenho medo de ficar sozinha, portanto vou já começar uma nova relação, quase como uma continuação da relação onde eu já estive, que isto também é uma coisa, by the way, posso deixar também este parênteses, é uma coisa que acontece muito, há muitas pessoas que não fazem o luto, não esquecem a outra pessoa, entram em relações muito precipitadamente e muito rápido, porque querem uma continuação, isto não é consciente, obviamente, mas é quase como uma continuação da relação anterior, e às vezes até começam uma nova relação quase no ponto onde a outra terminou. Mas pronto, há uma diferença entre isso e entrar numa relação sabendo que tens feridas, obviamente, e não estás resolvida em relação a essas feridas, mas já não estás presa à pessoa anterior, ou preso. Ok? Portanto, há uma diferença entre a primeira hipótese e esta hipótese, ou seja, nós sabermos que temos estas feridas emocionais, que temos esta dor, esta mágoa para trabalhar, mas nós já não amamos a pessoa anterior, já não é sobre a pessoa anterior. É sobre saber que é nas relações que nós podemos voltar a juntar os cacos do coração partido. Portanto, é sobre nós sabermos que não é sobre a outra pessoa, é sobre o entendimento que nós fazemos sobre a relação que terminou, é sobre a dor, é sobre a ferida também. E esse entendimento, essa dor e essas feridas podem ser trabalhados numa nova relação, com uma nova pessoa que nós amemos. Sabem? É sobre isto, é sobre nós nos permitirmos voltar a amar uma nova pessoa, não em continuação da outra que já amamos, ok? Portanto, é claro que o luto é inegociável, processar a dor é inegociável, assumir responsabilidade pelos nossos padrões é inegociável. Agora, eu estar 100% imune à vulnerabilidade? Não posso. Não é possível. Estar 100% imune às feridas que ficam das relações? Também não dá. E muitas vezes há pessoas que carregam atrás desta lógica de eu quero estar completamente resolvida antes de entrar numa nova relação. Atrás desta lógica está muito mais do que esta maturidade e crescimento de ai não, eu quero super estar resolvida antes de entrar. Não, muitas vezes está medo.
Muitas vezes está medo de repetir o padrão, muitas vezes está medo de sofrer outra vez, medo de magoar a outra pessoa, medo de perder o controle do coraçãozinho, medo de voltar a sofrer tudo o que já se sofreu. O que é válido, eu percebo este medo. Mas este medo faz-nos criar uma meta impossível, que é, eu vou voltar a entrar numa nova relação quando eu já não tiver medo nenhum. Eu tenho tanto medo de voltar a sofrer o que eu sofri, que eu só vou entrar numa relação quando eu já não tiver mais medo. Nós achamos que o estar completamente resolvido é isto. E não é. Estar completamente resolvido é fazer o luto, esquecer a pessoa, não é o trauma que fica, é a pessoa, fazer o luto e integrar a história. Agora, não é deixar de ter medo. Porque amar nunca foi sobre nunca ter medo. Amar é saber que nós corremos um risco e que esse risco nos dá medo, mas nós vamos na mesma. Eu digo muitas vezes isto em consulta e repito aqui: amar é dar um salto no escuro. Amar é entregar o nosso coração ao outro e dizer, por favor, não partas. E se o outro partir, é pegar nos caquinhos todos, fazer o luto da relação e voltar a colar. E às vezes voltar a colar vai ser com a ajuda de outra pessoa também. Portanto, em vez de nós pensarmos, será que eu estou completamente resolvida para entrar numa nova relação? Acho que a pergunta que realmente importa é, eu consigo reconhecer os meus padrões? Eu consigo responsabilizar-me pelas minhas reações, pelas minhas feridas, pela minha vulnerabilidade. Eu consigo tolerar vulnerabilidade. Eu consigo fazer este trabalho de curar a ferida que ficou dentro de mim, mesmo que esse trabalho seja feito dentro da relação. E atenção, outro disclaimer, quando nós falamos de resolver uma ferida dentro da relação, não é sobre a outra pessoa que vai resolver a nossa ferida. Não é sobre isso. Não é responsabilidade do outro curar o que ficou partido dentro de nós. O outro vai ajudar-nos a perceber que existem outras formas de nos relacionarmos, obviamente, se soubermos escolher uma relação saudável, e obviamente que é isso que nós temos como objetivo. Portanto, o outro vai ajudar-nos a fazer este trabalho. Não vai fazer esse trabalho sozinho, ok? Portanto, sou capaz de procurar também ajuda profissional para navegar esta nova relação de uma forma mais saudável? Sou capaz, vou procurar. Isto é super importante também. Procurar ajuda não para estar completamente resolvida, mas para estar capaz, para fazer o luto daquilo que fica, não é? Da relação, da pessoa, etc. E esquecer a pessoa, com algumas aspas, porque nós sabemos que nunca esquecemos totalmente alguém, não é sobre eliminar a pessoa da nossa vida, é sobre integrar e ultrapassar o sentimento. Mas a ajuda profissional pode ajudar-nos muito a entrar em novas relações com o objetivo de desconstruir estas feridas, estas crenças, muitas vezes. Relações, obviamente, que sejam saudáveis. Portanto, isto tudo para vos dizer o quê? Que as relações podem ser espaços de reparação, espaços de cura, experiências emocionais saudáveis, que muitas vezes quase que ajudam a equilibrar ou a corrigir a experiência desastrosa que nós já vivemos. Quando nós vivemos algo diferente daquilo que nós aprendemos a esperar dos outros, muitas vezes desconstruímos essa crença inicial. Portanto, se tu aprendeste que o outro abandona e alguém eventualmente na tua vida fica, claro que vai ser duro e vai doer, porque desconfirmar as nossas crenças é muito doloroso. O cérebro não gosta de ser contrariado, porque cria dissonância cognitiva, que também já falamos aqui no podcast. Mas com o passar do tempo, mesmo que eu tenha aprendido que o outro abandona, se com o passar do tempo eu consigo estar com alguém que vai ficando e fica e fica e fica, isso ajuda-me a reescrever a minha crença, a reescrever a minha narrativa, a reescrever aquilo que eu espero dos outros. Porque o nosso cérebro é plástico. Ele adapta-se às novas experiências. Ele cresce, ele molda-se. Mas isto só acontece dentro das relações. Agora, importante também deixar aqui, já no finalzinho do nosso episódio, esta ideia de que muitas vezes essas relações também podem ser relações de amizade. E está tudo certo em relação a isso. As relações de amizade também curam muitas feridas, também curam muitas dores e mágoas e também nos ajudam, lá está, a reescrever e a desconstruir as nossas crenças e as nossas narrativas. Um grande props para as nossas amizades, que são dos amores mais importantes que nós temos na vida e muitas vezes até muito mais importantes e centrais do que qualquer relação amorosa. Não esquecer isto. E pronto, malta, é isto que tenho para vocês hoje. Espero que tenham gostado deste episódio. Eu sei que este episódio é um bocadinho polémico, porque nem todas as pessoas vão perceber o ponto que aqui vos trago e esta reflexão, este twist naquilo que é o senso comum, não é? De, tens que estar resolvido. Nem todas as pessoas vão perceber aquilo que eu quero transmitir e está tudo certo em relação a isso. Se tiverem opiniões diferentes, deixem-me nos comentários. Quero muito saber o que pensaram sobre isto. Já sabem
que podem enviar-me as vossas histórias, dúvidas, confissões para o link que eu deixo na descrição do podcast e na descrição do episódio. E não se esqueçam de me seguir aqui no Spotify e lá no Instagram, @inasmel.pt. Até para a semana, malta. Obrigada por me ouvirem e beijinhos!